liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Quero hoje falar sobre o jardim no Éden. O tema da mensagem da noite vai ser lições de uma procura, baseado no musical que teremos. Mas agora pela manhã o Pai me propôs uma palavra, texto bastante conhecido nosso, diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também de comer ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Só até aqui. Queridos, nesse mês de abril, eu tenho tido uma agenda fora daqui e tem sido um mês bastante corrido. Vou terminar a minha agenda do mês de abril agora na próxima semana com mais uma saída, mas todas essas saídas que eu tive, de umas semanas para cá o Senhor tem me trazido palavras sobre temor. E de certa forma isso tem trazido ao meu coração um temor tão grande. Vejo Deus como um Pai que nos ama de uma maneira incondicional, mas que não nos passa a mão por cima. Porque existem pessoas que confundem amor com legalidade, com permissão. E não necessariamente quando a gente ministra amor sobre alguém, a gente tem que concordar em tudo com que esse alguém faz. E com Deus não é diferente. Deus nos ama, ponto. Fato. O seu amor é incondicional, certamente o é. Mas não é pelo fato de nós nos sentirmos amados por Deus que é válido todas as coisas. E o que eu tenho percebido o Espírito Santo ministrar ao meu coração nessas últimas semanas é que algumas pessoas estão confundindo esse amor com falta de temor. E eu quero, através desse episódio, trazer um alerta para a nossa vida. Porque, como eu disse, como um Pai que nos ama e quer o nosso bem, existem concessões que Deus não faz. O nosso Deus é um Deus imutável. Existem coisas que Ele já deixou muito claro na sua palavra que Ele não negocia. E a gente precisa voltar a entender um pouco mais
acerca do temor que precisamos ter diante dele com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. O texto em questão é um texto que, sem dúvida alguma, é conhecido de todos nós que aqui estamos. Praticamente esse texto é dado a sua autoria como início de todas as coisas. Se hoje vivemos o que vivemos, tudo parte daqui. Desta falta de entrosamento, de uma desobediência, de uma falta de temor implícita e explícita no texto, que veio através de Adão e Eva. Quando Deus sonha com Adão e Eva, quando Deus sonha com a humanidade, o desejo do Senhor não era que absolutamente nada disso tivesse acontecido. No entanto, Eva, através do livre-arbítrio, ela toma uma decisão, leva o seu marido, através do livre-arbítrio, a também tomar uma decisão, e a partir daqui nós temos uma humanidade caída. A partir daqui nós temos um casal expulso daquilo que Deus, com tanto amor, carinho, afeto, destinou para que a partir de Adão e Eva essa humanidade pudesse ser gerada, mas infelizmente isso não aconteceu. É também bom saber que, por Deus não desistir de nós, se o primeiro Adão não deu conta do recado, ele envia o segundo Adão, Jesus de Nazaré. E aí sim, Jesus, com a sua obra consumada naquela cruz, pôde novamente redimir a humanidade a esta aliança que jamais deveria ter sido quebrada. Mas existem algumas lições que eu quero compartilhar com você para o nosso melhor entendimento dessa caminhada com Deus. Eu reservei algumas aqui, e dentre elas, o que o Jardim do Éden nos mostra através desse episódio. Primeira lição. O limite imposto por Deus para nós começa de dentro para fora. Entenda isso. O princípio do limite imposto por Deus para nós se dá primeiramente de dentro para fora. Olha o que vem no verso 2 e 3. Isso aqui deve chamar a atenção da gente. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore, olha o que vem, que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Só até aqui. Olha a ordem com a qual Deus coloca Adão e Eva naquele paraíso. Nos capítulos anteriores, Deus vai pontuando tudo que Ele vai criando. No princípio, criou Deus o céu e a terra. É aquela frase tão conhecida, Bereshit bara Elohim. Deus então começa a criar todas as coisas e depois de tudo no seu devido lugar, Ele cria Adão e também cria Eva. Mas o que me chama a atenção é o posicionamento desta árvore que estava posto como limite no jardim. Veja bem, o verso 3 é claro em nos afirmar que esta árvore estava numa posição estratégica. Esta árvore não está no portão de acesso da entrada do jardim, como também esta árvore não está nas extremidades do jardim. Até porque a gente não teria como mensurar o tamanho geográfico desse espaço. Mas Deus pega esta árvore, ao contrário das demais, e coloca ela no meio. Repito, nem em uma extremidade inicial e nem em uma extremidade final. Deus posiciona a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio. Isto é, Deus está estipulando um limite no meio, não na extremidade. Talvez você esteja pensando, pastor, o que você está tentando dizer com isso? Eu vou dizer a você. Quando Deus chama o seu povo para si, Deus não estipula limites para nós
falando de situações externas. Deus estipula limites para nós falando de situações internas. É aqui que algumas pessoas não conseguem compreender a dinâmica da fé. Por exemplo, se eu me tornar um crente, eu não posso mais beber, eu não posso mais fumar, eu não posso mais cheirar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Estamos falando de situações externas. Quando, na verdade, na ótica de Deus, o limite que Ele tem para nós não é referente de fora para dentro, mas de dentro para fora. É aqui que o limite de Deus é no nosso convívio, é na nossa comunidade de fé, é na nossa caminhada de fé que esses limites são estabelecidos. E é aqui que a gente não consegue muitas vezes compreender. Querido, você já me ouviu dizer aqui que o juízo de Deus para a humanidade começa de dentro para fora, isto é, parte a partir da igreja para o mundo. Deus não vai começar a cobrar a humanidade lá fora. O juízo de Deus começa a partir da sua casa. Foi assim que aconteceu lá no episódio de Mateus, de Lucas, quando, por exemplo, eles vão mencionar a ida de Jesus, como Marcos, por exemplo, no capítulo 11, a ida de Jesus ao templo para trazer juízo naquele lugar. Jesus não pega o chicote e vai fazer isso de uma maneira externa. A repreensão de Jesus começou a se dar a partir da sua própria casa. Jesus primeiramente começa a repreender os seus, para que posteriormente esta repreensão pudesse ser exemplo para aqueles que estivessem do lado de fora. Às vezes a gente olha essas coisas acontecendo no mundo afora, às vezes a gente percebe, né, esta carnalidade, uma humanidade caída, uma humanidade que nem princípios tem mais, ou se os tem, estão completamente distorcidos. Aí quando a gente fala em juízo de Deus, a gente logo pensa que esse juízo virá para aqueles que estão lá fora. Não primeiramente. Vai começar por nós. Parte a partir daqui. E se a gente não aprende a ter limites aqui, os limites que são impostos do lado de fora não poderão ser vivenciados por cada um de nós. Eles serão rompidos. Isso me chama a atenção no texto. Deus não pega esta árvore e coloca lá na extremidade do jardim, não. É no meio. Para que eles pudessem entender que o limite não se dá de fora para dentro, mas de dentro para fora. E é nesse quesito aqui que às vezes a gente não consegue compreender. Queridos, algumas coisas básicas a gente não tem limite. Algumas coisas básicas da nossa caminhada de fé a gente não consegue entender aonde a gente pode ir, até aonde a gente não pode ir, o que a gente pode fazer e o que a gente não deve fazer. Isso acaba virando uma miscelânea de coisas na nossa vida, uma colcha cheia de retalhos, aonde a gente vai pegando situações completamente adversas umas das outras e vamos enfileirando, colocando todas elas uma do lado da outra, achando que a gente pode transitar de uma maneira muito permissiva, quando na verdade Deus não deixa isso claro em momento algum. Então veja bem, para que a nossa vida vá bem em absolutamente tudo, a gente precisa entender os nossos limites, não apenas saber que eles existem, porque veja bem, saber que havia um limite nesse lugar aqui, Eva sabia. Ela deixa claro para a própria serpente, olha, Deus disse que há um limite. Mas não basta apenas a gente saber que existe um limite. A gente precisa entender qual é o nosso limite. O que são coisas completamente diferentes uma das outras. A pergunta que eu faço é:
espiritualmente falando, em que parte do jardim você está transitando, em que você não teria permissão para isso? Você está mais perto do limite ou mais longe dele? Porque existe um limite que é imposto. E não é pelo fato de sermos homens e mulheres de Deus que tudo a gente pode. E agora, queridos, eu não estou necessariamente falando de situações relacionadas a vícios, não. Eu estou falando de vida com Deus mesmo. Eu estou falando de atribuições que são nossas e que a gente não pode abrir mão, e de outras que não nos competem. Se a gente folhear as páginas da Bíblia, nós vamos perceber alguns episódios de homens que quebraram princípios básicos e tiveram a vida completamente destruída. Vamos lembrar de Nadab e Abiú, por exemplo, aonde era algo muito simples, gente, muito simples. Eram filhos de sacerdotes, sabiam muito bem como funcionava a liturgia sacerdotal. O fogo deveria ser pego do próprio altar, que não poderia se apagar em momento algum. Com aquele fogo do altar, entrava-se dentro do tabernáculo e lá fazia o uso daquele fogo. Eles tiveram uma outra ideia. Olha, hoje a gente não vai passar no fogo que está ardendo no altar do holocausto. Vamos pegar um outro. Foram fulminados na presença de Deus. Vamos prestar atenção aqui. Saul, quando, por exemplo, sabia que não poderia oferecer sacrifícios ao Senhor por ele mesmo, ele toma esta iniciativa. Quando o profeta Samuel chega, olha para ele e diz: Saul, o que você fez? Você deveria ter esperado o meu retorno. E a partir daquele momento, Deus quebra uma aliança com Saul. Ah, mas o sacerdote demorou um pouco, e o povo já estava temendo ir para a guerra, não saberia se teríamos vitória ou não. Afinal de contas, eu sacrifiquei em nome do Senhor, que mal eu fiz? São pequenas coisas. O exército de Deus vai guerrear com uma pequena cidade chamada Ai, uma cidade ínfima. Deus havia dado uma ordem: não pegue nenhum tipo de despojo, deixe tudo lá. Acã tem a ideia de pegar uma pequena coisa e esconder na sua tenda. Por causa da atitude de algum, todo o povo de Deus se viu derrotado por um pequeno exército da cidade de Ai, ou em outras versões, Ai. Queridos, eu poderia passar boa parte da manhã falando de princípios que a gente quebra, falando de limites que a gente ultrapassa, coisas pequenas no nosso dia a dia, que Deus falou para não fazer, que Deus deu uma direção, não vá por aí, e a gente vai quebrando esses princípios. Depois a nossa vida com Ele fica desconstruída e a gente não sabe o porquê. Pequenas coisas na nossa caminhada, limites que Deus estipula. E Ele não coloca isso em negociação. É isso e ponto. Tal como foi no início. Olha só, vocês têm todas as árvores que vocês poderiam imaginar que pudessem ter. Todas, sem exceção. Podem comer de todas, sem exceção. Comam até se lambuzar, sem exceção. Mas tem uma. Aí alguém pergunta assim, e olha, eu já atendi gabinetes de pessoas trazendo essas questões. Pastor, talvez seja uma dúvida sua. Se Deus, na sua onisciência, já sabia que Adão e Eva iam pecar, por que colocou aquela árvore lá? Se Deus já sabia que Satanás iria se rebelar, por que permitiu que ele estaria no céu? São perguntas diversas nessa proporção. Eu lhes faço uma outra pergunta. Imaginem a nossa vida sem limite. O que ela seria? Já parou para pensar nisso?
Vou sair um pouquinho aqui do viés bíblico, teológico, para a gente falar de algo sociológico ou filosófico. Rapidinho, só para a gente pensar. Como que você acha que as comunidades, que as metrópoles, enfim, que a sociedade foi construída? Já parou para pensar no início? Como a coisa foi organizada? Imaginemos que a gente estivesse aqui zerando e iniciando o mundo. Imaginemos. Todos nós. Imaginemos iniciarmos uma sociedade sem nenhum tipo de limite. Não há limite para nada, você pode fazer o que você quiser. Como que você acha que seria o nosso convívio dentro desse espaço? Imaginemos que nós ficássemos um mês dentro das dependências da nossa igreja. Imaginemos como seria o nosso convívio sem nenhum tipo de regra. Para pensar em coisas básicas. As pessoas, por exemplo, urinando, defecando e se banhando no mesmo lugar. Isso seria normal? Já começa por aí. Todo mundo se pegando. Teríamos paz nisso? Que tipo de sociedade nós iríamos construir a partir desse perfil, aonde se pode absolutamente tudo, aonde não há limite para absolutamente nada? Você já parou para pensar em que confusão seria? Sabe o que iria acontecer? Em suma, e a Ana Paula está ali, a gente até estudou um pouquinho sobre isso lá na faculdade. Deixa eu te dizer algo. Sabe aonde a gente ia parar? Iríamos matar uns aos outros. Porque o convívio não seria possível se não houvesse limite. É aqui que esta leitura cai por terra. Quando por vezes, ainda que no oculto a gente não concorde muito com Deus, se Ele sabia o que haveria de acontecer, por que Ele colocou limite aqui? Por que Ele colocou esta bendita árvore aqui? E foi claro para Adão e Eva, comam de tudo, mas aqui vocês não toquem. Despertou curiosidade, pronto, a coisa deu ruim a partir dali. Muito pelo contrário, a ideia de Deus é que não desse ruim. Por isso Ele estipula limites. E são esses limites que por vezes a gente não concorda, mas que fazem parte da nossa sobrevivência. E se a gente não coaduna, se a gente não lida bem com esses nossos limites, a nossa vida se torna uma vida disfuncional, desequilibrada, inapropriada, impossível de ser vivida. O que eu estou tentando te dizer nessa manhã é que não basta apenas a gente saber que temos limites. Precisamos conhecer quais são os nossos limites. Eva aqui não conhecia. No entanto que ela vai se aproximando e ela não tem o desejo de voltar. Ela acha que pode ir um pouco mais. E ela se aproxima um pouco mais. Só que ela não conhece o seu limite. E ela se aproxima um pouco mais. Quando daqui a pouco, muito mais do que estar com um fruto na mão, além de comer, ela compartilha isso ao outro. E por aí vai. Então, nessa manhã, o que eu estou tentando te dizer através desse primeiro ponto na palavra? Aprenda a conhecer os teus limites. Porque a cada dia mais que você se aproxima do seu limite, sem você conhecer de verdade quem você é diante desse limite, a probabilidade de você romper é muito grande. E depois, para tomar um caminho de volta, é muito mais difícil. Segunda lição, isso aqui é forte, que vamos ouvir agora, hein? A forma com a qual usufruímos dos benefícios do jardim diz muito acerca de quem está nos financiando. Vou repetir. A forma com a qual usufruímos daquilo que está dentro do jardim diz muito acerca de quem está nos financiando. Vamos ler rapidamente aqui uma sequência de versos, de 1 a 6.
Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, olha o que vem: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também de comer ao marido. Só até aqui. Olha o que Deus faz. Deus cria aquele maravilhoso lugar. Não haveria nenhuma necessidade de ambos naquele lugar. Nenhuma. Deus, antes de colocar Adão e Eva, já havia suprido as necessidades que eles teriam e nem teriam conhecimento disso no primeiro momento. Olha como Deus é. Tudo pronto, sem nenhuma necessidade. Cria os dois e os coloca dentro desse lugar. E diz a eles o seguinte: olha, todos os benefícios desse jardim, vocês podem usufruir, todos. Eles começam a usufruir. Só que enquanto o tempo está passando, entra um outro personagem na história, Satanás. Lembre-se que eles não tinham nenhuma necessidade. Satanás entra. E aí vem a questão. Eles agora estão usufruindo de tudo que tem dentro do jardim. Mas houve uma ruptura de quem agora passa a financiar. Isso é forte. O que eu estou tentando dizer a você nessa manhã é que às vezes estamos dentro do jardim que Deus nos colocou, mas sendo financiados por Satanás. Porque a partir do momento que eu estou sendo beneficiado do que está dentro do jardim, mas esse benefício, ao invés de me aproximar de Deus, está me afastando dele, é Satanás que está me financiando, mesmo dentro do jardim. Isso aqui é forte, gente. O que Deus está colocando à sua disposição para o teu benefício está te aproximando de Deus ou te afastando dele? Porque se está te afastando, quem está financiando não é Deus, é Satanás. É impossível viver o evangelho de Cristo sendo financiado por mamão. Se esses benefícios de dentro do jardim não me aproximam de Deus, quem está me financiando é Satanás. Isso é sério, gente. Porque a gente não atina pelo fato de ainda estarmos dentro do jardim. E acha que tudo dentro do jardim está sendo financiado por Deus, quando na verdade não. Satanás entra, toma posse de uma pequena parte e financia. Preste atenção nisso aqui, gente. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. A intenção de Eva não era pecar contra Deus. Mas como ela entende que tudo que Deus colocou dentro do jardim vinha de Deus, ela come achando que é de Deus. Só que Satanás já havia manipulado o que antes era de Deus e que agora, de uma maneira distorcida, passa a ser financiado por ele. Isso aqui é sério. Se você não está guardando muita coisa do que eu te disse anteriormente, guarde pelo menos isso aqui nessa manhã.
Existe a possibilidade de nós estarmos dentro do jardim, desfrutando daquilo que o jardim me propõe, sendo financiado por Satanás e não por Deus. Repito, se os benefícios que hoje Deus tem te dado não tem te trazido para perto, mas tem te levado para longe, há uma grande probabilidade de Satanás estar te financiando e não o próprio Deus. Só que no teu entendimento é Deus que está na história. Você está entendendo isso aqui nessa manhã? Quem de verdade está comigo aqui entendendo isso? Amém? Gente, isso aqui não é difícil de se ouvir. Isso aqui é sério demais. Benefícios de dentro do jardim que estão sendo financiados por Satanás. Caminhando para a conclusão, terceira lição. O jardim no Éden também nos mostra que todo o tempo que passamos e tudo que vivemos dentro do jardim não é garantia para nos manter lá. Todo o tempo que passamos e tudo que vivemos dentro do jardim não nos é suficiente para nos manter lá. Verso 23. Você vai agora fazer um link comigo no primeiro ponto que eu preguei aqui. Olha o que vem. O Senhor Deus, por isso o quê? Pela ruptura de limite, pela desobediência. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Deixa eu dizer algo para você. No capítulo anterior, na altura do verso 13, depois de Deus ter preparado tudo, Deus dá uma ordem a Adão. Qual era a ordem? Lavrar e cuidar, só. Na transição do capítulo 2 para o capítulo 3, parece que é só uma virada de página, correto? Essa é a impressão que a gente tem. Só que a gente não pode ler a Bíblia dessa forma. Às vezes a gente acha que os acontecimentos são muito sequenciais, sem espaço de tempo. A gente acha que essa estada dentro do jardim se deu em 2 páginas da Bíblia. Preste atenção nisso aqui, para você entender o quanto isso aqui é importante. Do momento em que Adão e Eva pecam para a expulsão do paraíso, houve um espaço de tempo. Do momento em que Adão está lavrando a terra, cuidando da terra, até pecar, foi um tempo muito maior. O que eu estou dizendo a você? Que o tempo em que Adão e Eva passou no paraíso e tudo que eles fizeram foi muito maior do que esse momento em que eles pecaram. Eu vou te explicar. A gente não tem como prever necessariamente o tempo em que eles estiveram naquele lugar. Mas a expulsão, ela se deu de uma maneira sequencial. O que eu estou tentando dizer? Todo o tempo que Adão e Eva passaram no paraíso, fazendo o que deveria ter feito, não foi o suficiente para os manter lá. Olha onde isso aqui vai parar, gente. O que Adão e Eva fizeram de bom no paraíso? A gente tem relato? Não temos. Mas até aquele dia, estava tudo dentro do previsto. Lavrando, cuidando. Passaram muito tempo debaixo daquilo que Deus havia determinado. Mas houve um momento, por isso, Deus os expulsou. Aonde eu quero te levar com isso? É aqui que vem o temor. É aqui que vem o limite. É aqui que a gente tem que entender que às vezes a gente passa a vida toda de uma caminhada com Deus, construindo algo muito bom, mas a gente corre o risco em um dado momento
em colocarmos tudo a perder. E aí, quando isso acontece, Deus não vai levar em consideração tudo que a gente fez, todo o tempo em que a gente realizou. Por quê? Porque houve uma quebra de princípio, houve uma ruptura no limite, houve um exercício de desobediência. Então o tempo de casa não me garante que eu vou permanecer lá. A gente pode passar a vida toda dentro disso aqui, exercendo isso aqui, mas se em um dado momento a gente tiver essa ruptura, tudo que foi construído vai deixar de existir. A própria palavra vai nos dizer assim: sede, pois, fiel até e dar-te-ei a ser fiel até a morte. Não adianta ser fiel por algumas semanas, meses e anos. Esta fidelidade ao Senhor precisa estar intrínseca em nós até o final do nosso último suspiro. Porque naquele grande dia Deus não vai levar em consideração o que a gente fez. Deus vai estar levando em consideração aquilo que estamos fazendo. Não houve espaço para Adão e Eva dialogar com o Senhor. Senhor, o Senhor está pontuando isso que a gente fez aqui de ruim, mas olha o tempo que nós estamos dentro do paraíso sendo fiéis ao Senhor. Olha quanto tempo a árvore do bem e do mal está intacta. Nem o pé lá nós botamos esse tempo todo. Só foi agora que a gente deu uma idazinha até lá e a coisa deu uma desconjuntada. Mas olha a quantidade de tempo que a gente está te servindo com fidelidade nesse lugar, para agora o Senhor nos expulsar daqui. O Senhor deveria levar em conta o tempo de casas que a gente tem. Isso não funciona no reino. É por isso, queridos, a nossa luta é uma batalha diária. A gente não pode descansar naquilo que a gente produziu no decorrer da nossa vida. É uma luta cotidiana, é levantar revestido de toda a armadura de Deus e irmos para a batalha. Porque se a de ontem foi vencida, hoje temos uma outra. E não adianta a gente descansar na quantidade de medalhas, de condecorações, vitórias que a gente veio somatizando, empilhando no nosso histórico, no nosso currículo com Deus. Se chegarmos em um determinado momento da caminhada e a gente romper. Está aqui. O tempo da estada no paraíso não me garante que eu vou permanecer lá. E eu quero concluir te dizendo uma última coisa. Não é o lugar, mas sim as nossas decisões que determinam o nosso futuro. Não é o lugar, mas são as nossas decisões que determinam o nosso futuro. Por que eu estou trazendo essa afirmativa? Porque ainda existem aqueles que alegam as suas quedas, as suas paixões, as suas quebras de limite, por causa do ambiente que estão rodeados. O que me chama a atenção nisso é que Jesus vence no deserto e Adão fracassa no paraíso. Então o ambiente não determina quem eu sou e nem o futuro que eu vou ter. Repito, Jesus vence num deserto e Adão fracassa no paraíso. Então não é o ambiente que nós estamos que determina as nossas decisões. As nossas decisões são pessoais. As nossas decisões são intransferíveis. Então aquilo que será da nossa vida está condicionado com as decisões que nós tomamos hoje. Então não tem essa de vitimismo. Ah, Senhor,
Eu acabei tomando esse caminho na minha vida porque eu não tive oportunidade, ou porque o ambiente que eu estou é muito desafiador. Trabalho no meio de um povo, por exemplo, que não professa a fé que eu professo. Trabalho num meio promíscuo, ou a minha casa é uma casa onde só eu sou cristão e os demais não são. Por isso as coisas lá em casa estão dessa forma. Ei, Deus não nos olha nesta ótica, porque o ambiente em que a gente está não pode determinar quem a gente é. A escolha é nossa. As decisões são nossas. E eu gostaria que, de certa forma, essa palavra pudesse trazer um temor para a nossa vida. Porque, queridos, não me canso de dizer, pelo conhecimento que tenho da palavra, pelas coisas que eu tenho visto, a cada dia que passa nós estamos mais perto da volta de Jesus. Se nós não nos mantermos firmes até aquele grande dia, de nada vai ter adiantado termos chegado até aqui. Deus não vai levar em consideração tudo que a gente produziu, tudo que a gente realizou, tudo que a gente viveu, se a gente não se manter firme até aquele grande dia. E vamos orar para que o Senhor nos ajude. Vamos orar para que a gente consiga em Deus manter a nossa estrutura, para que a gente não venha perder tudo aquilo que o Senhor nos tem preparado desde a fundação desse mundo. Você pode se colocar em pé? Vamos orar nessa manhã. Manhã doutrinária, manhã de instrução bíblica. Jennifer, preciso falar com você no final do culto, tá? Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer pelo período que aqui passamos, estudo da Tua Palavra, logo cedo, os louvores que foram entoados através do nosso querido Ministério Além da Canção. Obrigado pela instrumentalidade dos Teus filhos. Te agradecemos agora pela Tua Palavra que nos foi ministrada. Senhor, nos ajude a compreender essas coisas. Nos ajude a compreender que esses Teus limites não se dão de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nos faça compreender, Senhor, que não vale a pena usufruirmos dos benefícios de dentro do jardim sendo financiados por Satanás. Porque esses benefícios precisam nos levar para perto do Senhor. Porque se eles só são acionados e nos levam para longe de Ti, não é o Senhor que está nos financiando. Nos ajuda a entender essas verdades, Pai. Nos ajude a entender que o tempo dentro do jardim não tem o poder de fazer com que a gente permaneça dentro dele. Porque o que nos faz permanecer não é o que a gente vivenciou e não é o que a gente realizou, é quem a gente é. E que ser para o Senhor, a gente consiga ser até aquele grande dia. Que o Senhor nos ajude, não apenas a acumular tempo de casa, tempo de estada dentro do jardim, não, Senhor. Mas que a cada dia o Teu Espírito sopre sobre nós o Teu fôlego. E que esse fôlego seja utilizado para a glória do Teu nome e não para a nossa glória. Porque só vale a pena viver se formos viver para Ti, Senhor. Que essa consciência espiritual venha sobre cada um de nós nessa manhã. Te agradecemos por esta manhã de ensino e que esta palavra continue reverberando em nosso coração. Agora, leva-nos em segurança para os nossos lares e à noite, dá-nos novamente a dádiva, o privilégio de estarmos novamente na Tua casa para adorarmos o Teu nome e ouvirmos a Tua doce voz. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querida ovelha, estamos encerrando o nosso culto e espero você hoje à noite, tá bom? No musical Aviva-nos.